Todo mundo pensa que casar com um bilionário é como ganhar na loteria. Comecei, apoiando o queixo na mão. E talvez seja mesmo. No começo. Você ganha carro, motorista, tempo livre para fazer pilates às 11 da manhã e ainda sai do salão direto para um brunch com bolsa nova da Chanel. Ai, que sonho, suspirou a Fernanda. Seria se não tivesse um detalhe. Meninas, obrigada pelos mais de 1000 inscritos. Como prometido, aqui está mais um capítulo desse livro que eu amei escrever. Espero que vocês se deliciem na leitura e matem um pouquinho da saudade. Com carinho, Anna Parker. De volta ao início, Harper. Capítulo 1. Depois do paraíso, eu mexi lentamente o canudo no cappuccino gelado, como se isso fosse resolver alguma coisa. Meus olhos encaravam o nada, até que a risada da Cami me trouxe de volta. Harper, você tá ouvindo a gente? Hã? Desculpa. Forcei um sorriso. Tava pensando no quanto a vida consegue mudar rápido. Elas se entreolharam. Sabiam que vinha desabafo. Sabe, quanto mais a empresa do Asher crescia, menos espaço eu tinha na agenda dele. E de repente, o sonho virou rotina. E a rotina virou silêncio. As meninas ficaram quietas. Sabiam que não era drama, era verdade. As pessoas olham nossas fotos no Havaí, na Toscana, nos eventos, e acham que é conto de fadas. Mas ninguém vê o que acontece quando a porta da cobertura se fecha e ele tá do outro lado do mundo, em alguma reunião que não pode perder. E vocês dois? Vocês ainda... A gente se ama. Pelo menos eu acho. Mas a verdade... Aqueles 2 primeiros anos intensos, incríveis, inesquecíveis parecem cada vez mais distantes. Como se tivessem ficado presos naquelas areias do Havaí. Peguei a xícara com calma e sorri, triste. Eu só queria ele de volta. Não o CEO, não o homem das capas de revista. Só... o Asher. Meu Asher. Mas o pior, garotas, vocês não vão acreditar. Cami e Fernanda se inclinaram para frente instintivamente. A colherinha de chá da Fernanda parou no meio do caminho. O clima leve virou tensão suave no ar, como quando a gente sente que algo está prestes a acontecer e não tem volta. Acho que... eu tô grávida. O som dos talheres tocando o pires foi a única coisa que se ouviu por alguns segundos. O quê? Cami foi a primeira a reagir, os olhos arregalados. Harper, você tá falando sério? Ainda não fiz o exame de sangue, mas... Estou com todos os sintomas. Meus seios estão doloridos, meu humor tá uma montanha-russa e... Bom, eu meio que chorei ontem porque o pão da padaria veio sem gergelim. Fernanda tentou conter uma risadinha, mas não deu conta. Meu Deus, isso é sério? Tô com enjoo todos os dias. O cheiro de café hoje quase me fez sair correndo daqui. Olhei em volta, o aroma do lugar... normalmente aconchegante, parecia mais intenso do que deveria. A música ambiente, o burburinho de gente conversando, tudo estava mais... próximo. Como se cada coisa tocasse meu corpo de um jeito estranho. E o Asher? Perguntou Cami, quase sussurrando. Ele não sabe. Como assim? Não falei nada ainda. Ele mal tem tempo pra mim, Cami. Semana passada ele passou 3 dias em Tóquio e voltou só para dormir 5 horas em casa antes de embarcar para São Francisco. Eu não quero ser mais uma coisa na lista de compromissos dele. Uma coisa, Fernanda bufou. Harper, isso é um filho. O filho de vocês. Isso muda tudo. Ou acaba com tudo. Elas me encararam. E eu nem precisava dizer mais nada. O medo era quase palpável. Em mim dava pra ver na forma como eu mordia o canudo. Na forma como minhas mãos não paravam de brincar com o guardanapo. E se ele não quiser? E se achar que eu tô tentando prendê-lo? Harper, você é a esposa dele. Vocês se amam. Cami segurou minha mão com firmeza. Amar nem sempre é o suficiente. Fiquei em silêncio por um instante, observando uma folha cair do vaso na janela. Foi como se algo dentro de mim estivesse escorregando devagar também uma parte da Harper sonhadora. Leve, despreocupada, dando espaço para outra mais forte, ou mais solitária.
Eu só queria que ele estivesse aqui, sabe? Não em outro fuso horário. Só aqui, segurando minha mão como fez no Havaí. Então faz isso, conta pra ele. Agora, disse Fernanda, decidida. Ele merece saber. E você merece saber o que ele vai fazer com isso. Suspirei. Peguei o celular e olhei para o fundo preto da tela refletindo meu rosto. Asher, será que você ainda é o homem que eu conheci naquela praia? Meu dedo ainda pairava sobre o nome dele na tela. Coração acelerado, mãos um pouco úmidas. Eu podia ouvir minha respiração mais forte, abafada pelos sons do café ao redor. Foi quando o celular vibrou. Asher chamando. As meninas arregalaram os olhos. Atende, disse Cami, como se fosse óbvio. Deslizei o dedo para atender e levei o celular ao ouvido, sentindo o peso de cada segundo de silêncio antes que a voz dele surgisse. Amor? Ele falava baixo, com aquele tom sério de quem já estava cansado. Atrás da voz, o som abafado de trânsito e buzinas típico de alguém cruzando uma rua apressado. Oi? Minha voz saiu quase falhada. Tá tudo bem? Sim, tudo certo. Mas eu vou precisar ficar mais 3 dias aqui em São Francisco. Senti como se meu estômago afundasse, lento e pesado. Quase ouvi o barulho do guardanapo se amassando entre meus dedos. Mais 3 dias. Você já tá aí faz 1 semana, Asher. Eu sei. Ele suspirou. É que uma reunião foi remarcada e preciso resolver umas pendências com o conselho. Coisas da fusão. Claro. Coisas da fusão, repeti, como se fossem palavras mágicas para justificar o vazio. Do outro lado, silêncio. Você tá bem? Sua voz tá estranha. Olhei para as meninas que estavam ali, quietas, me encarando como se soubessem exatamente o que eu deveria dizer. Mas as palavras travaram. Era como se algo me prendesse pela garganta. Só... Tô cansada da TPM, eu acho. Mentira! Entendo. Me desculpa por não estar aí. Eu sei que prometi que voltaríamos a jantar juntos essa semana. Você sempre promete. Dessa vez, a frase saiu antes que eu pudesse controlar. Ele ficou em silêncio. Harper, não se preocupa. Vai lá. Resolve sua fusão, seu conselho, seu mundo todo, e depois a gente fala. Finalizei a ligação antes que ele dissesse mais alguma coisa. Minhas mãos tremiam levemente quando apoiei o celular na mesa. Nenhuma lágrima caiu, mas meu peito doía como se tivesse levado um soco sem aviso. O café, que antes parecia acolhedor, agora estava abado demais. As risadas das mesas ao lado pareciam distantes, como de outro universo. E agora? Perguntou Fernanda, com um olhar terno. Respirei fundo e fechei os olhos. Agora, eu vou fazer o exame. Capítulo 2. O que é suficiente, Asher? Durante a ligação, senti de novo aquele aperto como se eu estivesse repetindo o ciclo. A voz da Harper, sempre doce, soou distante. Fria. Até. E não era por causa do sinal. Era por minha causa. Ela desligou antes que eu dissesse que comprei nossas passagens pro feriado, ou que mandei consertar aquele abajur do quarto que ela ama. Como se nada disso importasse mais. Talvez não importe mesmo. Mas o que eu quero é dar tudo pra minha família. Dar tudo pra ela. Segurança e liberdade. Conforto, o melhor de mim. O problema é que talvez o melhor de mim não seja o que ela quer agora. Uma buzina me tirou do transe. Cruzei entre carros apressados, sentindo a pulsação do concreto sob meus pés. O calor que emana do asfalto misturado ao cheiro do metal e gasolina. O caos ao meu redor alimenta algo dentro de mim, esse vício que tenho em correr riscos, assumir responsabilidades, construir impérios com as próprias mãos. A cada nova coaquisição, um pico. A cada reunião fechada, um impulso. Eu gosto disso. Eu vivo pra isso. Mas às vezes me pergunto, até onde isso me leva se no final do dia a mulher que amo parece estar escorregando pelos meus dedos? Revirei os bolsos, buscando o bilhete que ela me escreveu logo depois do nosso casamento, aquele que eu sempre carrego, dobrado com cuidado. As palavras já estão desbotadas, mas cada vez que leio, elas me ferem e curam ao mesmo tempo.
Você não precisa me prometer o mundo. Só me promete que vai estar aqui quando eu precisar respirar dentro dele. E eu não estou. Não de verdade. O sinal abriu. Cruzei a avenida. As pessoas passavam por mim apressadas, falando ao telefone, rindo, vivendo. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Em outro fuso. Em outra mulher. Em Harper. E pela primeira vez em semanas, o que me acelerava não era o negócio da vez. Era o medo de perdê-la. Respirei fundo antes de empurrar a porta de vidro da sede da empresa adquirida. O mármore refletia as luzes frias do teto. Os passos ecoavam como um lembrete de que aquele momento era meu território, minha jogada. Cumprimentei os diretores com um aceno firme. A sala estava impecável. Mesa longa, água gelada, contrato impresso em papel de gramatura pesada, como mandava a etiqueta. Sentado à frente do CFO da Horizon Tech, ajustei a gravata e encarei os números. 1 ano de negociações, 6 viagens internacionais, 3 revisões de cláusulas e um NDA que parecia uma enciclopédia. Tudo para este momento. O valuation final está consolidado, disse o advogado da minha equipe deslizando os papéis. E com a assinatura dos senhores, o acordo se torna vinculativo a partir de agora. Segurei a caneta. A ponta tocou o papel com um leve arranhar, firme, decidido. Cada traço da minha assinatura parecia mais um golpe de espada num campo de batalha que só eu entendia. Naquele instante, o mundo parecia me pertencer. Mais uma conquista. Houve sorrisos, cumprimentos, palmas discretas. O som dos copos brindando ao sucesso. O gosto amargo do uísque comemorativo queimou na garganta, misturado àquela euforia silenciosa de missão cumprida. Mas quando a sala se esvaziou e o silêncio tomou conta, olhei para o fundo da minha taça e percebi que o gosto da vitória não era mais o mesmo. Meus olhos procuraram o celular sobre a mesa. Nenhuma mensagem de Harper. Nenhuma ligação. Nenhum volta logo. 3 dias se passaram. No segundo, mandei flores. No terceiro, ela respondeu com um emoji de coração. Um só. Segundo, distante. E o pior, eu entendo. Ela estava me avisando talvez de forma sutil. Talvez sem saber que minha ausência custa caro. Mais do que qualquer fusão. Fechei o laptop, pedi um carro e fui direto para o hotel. Passei pela recepção com pressa, sem nem notar o rosto do atendente. No quarto, tirei o paletó, deixei-o cair sobre a poltrona e fui direto para a janela. A cidade lá fora brilhava. O mundo inteiro parecia comemorar comigo. Menos ela, menos eu. O celular vibrou. Era uma notificação do calendário. Retorno programado para amanhã, 7 horas. Voltar para casa. Talvez ainda desse tempo. Ou talvez já fosse tarde demais. Capítulo 3. 2 linhas. Harper. O banheiro parecia pequeno demais. Pequeno para minha respiração curta, para o nó preso na garganta, para o mundo que girava devagar dentro de mim. A embalagem do teste tremia nas minhas mãos. Abri com pressa, mas com tanto cuidado como se fosse vidro ou dinamite. Não é possível. Deve ser só atraso. Estresse. TPM. Mas no fundo, alguma coisa em mim já sabia. O azulejo gelado tocava a sola dos meus pés, e cada segundo passava com um peso que se espalhava por todo o meu corpo. Sentei no vaso fechado, o teste nas mãos, os olhos fixos no manual. Já tinha lido 3 vezes, já tinha decorado. 2 linhas, positivo. 1 linha, negativo, simples, rápido, definitivo. Respirei fundo. Fiz o que precisava ser feito. Coloquei o teste sobre a pia e me afastei. 3 minutos. 3 eternos minutos. Dei um passo para trás, encostei na parede. Meu coração batia no ritmo de um tambor esquecido em alguma guerra distante. Cada parte do meu corpo pulsava com um tipo de medo que não dá para nomear. Na sala, o silêncio da casa contrastava com o burburinho da rua lá fora. Um mundo que seguia em frente, ignorando completamente o que estava prestes a acontecer ali, no centro do meu universo. O cronômetro do celular vibrou. Me aproximei da pia devagar, como se estivesse andando em direção a uma sentença. Não queria olhar. Queria. Não conseguia. Mas olhei. 2 linhas. Meu corpo ficou parado. Mas dentro de mim tudo se moveu.
2 linhas. Claras, nítidas. Reais. A garganta fechou. Os olhos arderam. O tempo se quebrou. Era como se o mundo tivesse parado por um segundo para me observar cair em pedaços e se reconstruir de novo. Eu estava grávida. Minhas mãos tocaram o próprio ventre, como se quisessem confirmar o que os olhos viam, o que o coração gritava, o que a mente ainda não entendia. É real. É aqui. É agora. Mas e ele? E o homem que devia estar ao meu lado nesse momento? E se ele não quiser? E se ele achar que isso é uma armadilha? E se, mais uma vez, eu tiver que enfrentar tudo sozinha? Sentei no chão frio. O teste ainda nas mãos. E pela primeira vez desde o Havaí, eu chorei. Mas não era só tristeza. Era medo, era dúvida, era amor demais e ausência demais. Era tudo misturado, do jeito que a vida gosta de fazer quando resolve tirar o chão da gente. Ali, no silêncio do banheiro, eu entendi. Meu corpo não era mais só meu. Meu destino, também não. Agora existia alguém. Pequeno, invisível, pulsando vida dentro de mim. E ele precisava de mim, mesmo que o pai dele ainda não soubesse. Passei o dia inteiro tentando imaginar qual seria a melhor forma de contar. Comecei pelo espelho. De manhã, lavei o rosto, enxuguei devagar, me encarei com a toalha ainda nas mãos. Asher, eu tô grávida. Não. Rápido demais. Seca demais. Tentei outra vez. A gente vai ter um bebê. Melhor. Mas e se ele não sorrir? E saí no banho. Enquanto preparava o almoço, enquanto escolhia o vestido para o jantar, cada palavra parecia grande demais na boca. Nenhuma frase parecia conter tudo o que eu estava sentindo. Mas eu ia contar. Precisava. Quando ele chegou, meu coração bateu como se estivesse preso numa gaiola. O barulho da chave na porta, o som dos sapatos no assoalho, aquele perfume dele ainda misturado com o cansaço do aeroporto, tudo me arrebatou de novo. Ele entrou e sorriu quando me viu. Oi, minha linda. Me abraçou com força. O toque dele me fez esquecer, por um instante, de tudo. Tudo, menos o que eu carregava. Preparei o seu prato preferido, falei, tentando sorrir com leveza. Você merece algo especial hoje. Você é o meu algo especial. Ele beijou minha testa e foi tomar banho. Enquanto isso, a mesa já estava posta. Velas, vinho, louça bonita. Quase parecia uma comemoração. Quase. Durante o jantar, eu repeti 1000 vezes na cabeça. Agora. Espere ele terminar de mastigar. Agora. Depois que ele falar do projeto. Agora. Agora. Mas nunca era o momento. Ele falava sobre a viagem, sobre como as reuniões foram tensas, sobre o cansaço, o fuso, o novo contrato que talvez exigisse dele mais semanas longe. E você? Como foi sua semana? Minha boca se abriu, mas a voz não veio. Ele me olhava com os olhos cansados, mas cheios de carinho. E eu... Foi tudo bem. Um pouco corrida, sabe como é. Ele assentiu, sorriu de lado e cortou mais um pedaço da comida. Eu engoli mais do que o jantar naquela noite. Engoli as palavras, engoli a verdade. Engoli a dor de não conseguir dividir com ele o que mais me importava. Quando terminamos, ele se levantou, tirou os pratos e me puxou para deitar no sofá. Só quero você aqui comigo, disse, os olhos já meio fechados. Senti tanta falta disso. Deitamos abraçados. O peito dele subia e descia devagar. A respiração pesada de quem realmente precisava descansar. Fiquei ali, com a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o som mais tranquilo do mundo. O coração do homem que eu amava. E dentro de mim, outro coração já batia também. Boa noite, Asher, sussurrei, com um beijo no ombro dele. Boa noite, meu amor, murmurou, quase dormindo. Fechei os olhos e engoli, mais uma vez, tudo o que não consegui dizer. Mas amanhã? Amanhã eu conto. Acordei com a luz invadindo o quarto pelas frestas das cortinas. O lençol estava bagunçado. O espaço ao meu lado, vazio. Por um segundo, imaginei que ele estivesse na cozinha. Que talvez estivesse preparando café, do jeito atrapalhado que sempre queimava a torrada.
Sorri com a ideia, até notar até a ausência de qualquer som. Nenhum cheiro de café, nenhum passo no chão de madeira, nenhuma presença. Só o silêncio. Me levantei devagar, o corpo pesado, mais pesado que o normal. O sono vinha me vencendo com facilidade nos últimos dias, como se meu corpo estivesse lutando por dentro, criando alguém e me pedindo em troca tempo e espaço para respirar. Na mesa de cabeceira, um envelope dobrado. Meus dedos tremeram antes mesmo de abri-lo. Harper, surgiu um compromisso urgente. Precisei sair cedo. Prometo compensar mais tarde. Te amo. Asher. Simples, frio, automático. Como se fôssemos um casal que troca bilhetes em lugar de promessas. Meu peito se fechou como se alguém tivesse apertado com força. De novo. De novo ele escolheu o mundo, a empresa, a agenda. Prometo compensar. Repeti em voz baixa, rindo sem humor. Ele sempre promete. Abri a gaveta, tirei o exame. As 2 linhas estavam ali, intactas, firmes, gritando em silêncio. Desci até o escritório dele. O lugar estava exatamente como sempre. Limpo, organizado, cheio de coisas que importam mais que eu. Peguei um bloco de papel elegante e escrevi com calma. A caneta riscou suave, firme, como se cada palavra fosse uma decisão. Preciso pensar. Preciso de silêncio, de ar, de tudo que você não tem conseguido me dar. Volto quando estiver pronta. E se você ainda quiser estar aqui, saberá o porquê. Dobrei o bilhete com cuidado. Coloquei junto ao exame, preso com um clipe dourado. Deixei sobre a escrivaninha, exatamente onde ele sempre coloca os contratos mais importantes. A diferença é que aquele papel mudava a vida inteira dele. Fiz uma mala pequena, só o essencial. Jeans, camisetas largas, o creme que alivia o cheiro forte do sabonete do hotel. Peguei um táxi. O céu estava cinza, como se o mundo lá fora finalmente decidisse combinar com o que eu sentia por dentro. No banco de trás, com o olhar perdido, imaginei como ele reagiria. Talvez corresse até mim. Talvez só deixasse passar mais uma vez. Mas dessa vez, eu não ia esperar para descobrir. Capítulo 4. O abismo. Asher. Eu sou um homem acostumado a ter o controle. Quando entro em uma sala, ela me pertence. Quando tomo uma decisão, ela se cumpre. Quando escolho alguém, essa pessoa sabe que foi escolhida. E eu escolhi Harper. Desde o primeiro momento em que a vi naquele maldito vestido de noiva, descalça, perdida entre palmeiras e mágoas. Eu a escolhi. E ela me escolheu também. Mas hoje, quando empurrei a porta e entrei em casa, soube. Antes mesmo de ver o bilhete, soube. O silêncio era diferente. Frio. Abandonado. Ela tinha ido embora. Andei pela casa como um animal solto, procurando rastros dela, o cheiro que ficava no ar, a marca dos pés descalços no tapete claro do quarto. Mas tudo estava limpo demais. Vazio demais. Mortiço. E então vi o papel, dobrado com perfeição. Peguei com as mãos pesadas, já sentindo a raiva se espalhar sob a pele. Não da Harper, de mim, do maldito idiota que achou que podia dividir a mulher da vida com a empresa. Preciso pensar, preciso de silêncio, de ar, de tudo que você não tem conseguido me dar. Volto quando estiver pronta. E se você ainda quiser estar aqui, saberá o porquê. O sangue me subiu até os olhos. Quase rasguei o papel, mas vi, preso com um clipe dourado. Um teste de gravidez. 2 linhas. 2. Ela está grávida. Meu filho. Minha mulher. E eu. Estava em outro fuso horário quando ela mais precisava de mim. Meus dedos apertaram o papel com tanta força que o clipe se entortou. Caminhei até a parede e apoiei a testa ali, tentando respirar. Mas não consegui. A respiração vinha quente, pesada, como de um touro prestes a atacar. Como ela pôde me deixar? Ela é minha mulher, minha vida. A única que conseguiu ver o homem por trás do império, por trás do nome, do paletó, da conta bancária. E eu deixei que ela escorresse pelos meus dedos enquanto assinava contratos e sorria para acionistas.
Girei o corpo. Joguei o casaco no chão. O celular, o relógio. Um grunhido seco escapou da minha garganta. Não era choro. Era raiva, dor, desejo, instinto. Eu não ia deixar assim. Não mesmo. Você quer distância? Eu entendo. Mas não pense por um segundo que eu vou aceitar te perder. Harper pode ter saído por aquela porta. Mas eu vou atrás. E quando eu encontrar você, porque eu vou encontrar você, vai me ouvir. E dessa vez, eu não vou deixar você fugir. Alguns homens aceitam ser deixados. Eu não sou um deles. Se Harper achou que podia simplesmente sair por aquela porta e desaparecer, é porque esqueceu com quem casou. Porque eu não fujo de problemas. Eu os encaro. E quando é a mulher da minha vida que está em jogo grávida do meu filho, não há obstáculo, distância ou maldito hotel neste planeta que vá me impedir de encontrá-la. Vesti a jaqueta, peguei o celular e comecei por onde qualquer homem inteligente começaria. As amigas. Cami, Fernanda. Liguei. Sem rodeios. Sem tempo para gentilezas. Asher? O que houve? A Harper tá com você? Comigo? Não. Por quê? Aconteceu alguma coisa e ela foi embora. Deixou um bilhete. E o teste de gravidez. Silêncio. Puro. Meu Deus. Cami, eu preciso saber onde ela pode estar. Agora. Ela comentou algo sobre querer paz. Silêncio. E a voz dela hesitou. Ela já ficou num hotel quando vocês discutiram em abril. O nome era Gold Leaf, na Zona Norte. Obrigado. Me avisa se ela entrar em contato. Desliguei antes que ela respondesse. Não tinha tempo para explicações. Harper estava sozinha, vulnerável, carregando meu filho. E mesmo que ela não quisesse me ver, eu faria ela me ouvir. Entrei no carro, joguei o endereço no GPS, mas a rota demorava. Eu não queria a rota. Eu queria asas. O volante ficou pequeno demais nas minhas mãos. A estrada estreita demais para os meus pensamentos. Tudo em mim era impulso e direção. Passei o caminho todo repetindo mentalmente o que diria. Mas no fundo eu sabia. Quando a visse, nenhuma palavra ensaiada serviria. O elevador subia devagar demais. Cada andar era um soco nos nervos. Quando chegou no 8º, eu já estava com os punhos cerrados e a mandíbula travada. Caminhei pelo corredor como se ele estivesse entre mim e o que é meu. Porque ela é minha mulher. E ela está carregando meu filho. Parei diante da porta 812. Não bati. Arrombar seria exagero, mas a vontade era essa. Toquei 2 vezes, fortes, secos. Silêncio. Harper chamei, encostando a testa na madeira fria. Eu sei que você tá aí. Nada. Toquei novamente. Se não abrir, vou achar um jeito de entrar. Você me conhece. Não vim até aqui para deixar bilhete na recepção. Demorou alguns segundos, mas a maçaneta girou. A porta se abriu devagar. E ali estava ela. Cabelos presos de qualquer jeito. Rosto sem maquiagem. Olhos inchados. E ainda assim... linda. Mais linda do que qualquer lembrança que eu tinha. Ela me olhou. Não disse nada. Só ficou ali, parada. Mas eu vi. Vi no olhar dela o mesmo caos que corria em mim. Raiva, medo, saudade e desejo. Muito desejo. Você não devia estar aqui, ela sussurrou, sem força real na voz. Eu sou o pai do seu filho, rebati, entrando no quarto antes que ela tivesse tempo de reagir. Eu posso estar onde você estiver. Não é tão simples assim. Não? Fechei a porta atrás de mim com firmeza. Porque pra mim você é minha esposa. Tá carregando meu filho. E fugiu sem me dar chance de lutar por vocês. Ela deu um passo pra trás. Mas não de medo. De defesa. A Harper que se protegia de mim, de si mesma. Eu fugi porque eu estava sozinha, Asher. Porque você escolhe todo mundo, todo contrato, toda a viagem antes de mim. Porque eu fui ficando em segundo plano. Terceiro, quinto. Ela tremia. A voz falhava, e mesmo assim ela parecia feita de aço. Me aproximei devagar. Eu nunca deixei de te amar. Amar não é o suficiente, não? Então me diz, toquei seu queixo, obrigando-a a me encarar, por que diabos você ainda treme quando eu chego perto? Os olhos dela brilharam.
Porque meu corpo ainda não aprendeu a te odiar. As palavras dela bateram no meu peito como tiro. E você quer me odiar? Perguntei mais baixo, mais bruto. Ela mordeu o lábio inferior. Fechou os olhos. Eu não sei mais o que quero. Eu sei. Aproximei mais. A distância entre nós era mínima. O cheiro dela me atingiu como um soco no estômago. Doce, quente, familiar. Coloquei a mão em sua cintura com cuidado mais firme. Ela não recuou. Eu quero você, falei no ouvido dela. A voz grave e carregada. Quero nossa família. Quero acordar com você todos os dias e sentir seu corpo colado no meu. Quero ouvir nosso filho me chamar de pai. E quero você gemendo meu nome de novo. Porque você é minha, Harper. E eu não vou deixar você ir. O peito dela subia e descia rápido. Ela tremia sob meu toque. Mas não se afastou. Se você mentir pra mim mais uma vez... Ela disse com a voz trêmula, eu juro que não volto nunca mais. Eu não vou mentir. Eu vou provar. Capítulo 5. De volta ao começo. Harper. Eu não sei se aceitei por impulso ou por esperança. Talvez um pouco dos dois. Quando Asher segurou minha mão no avião, senti algo apertar o coração, aquele tipo de dor boa, que machuca porque a gente ainda sente. E se ainda sente? Talvez ainda dê pra tentar. A ilha apareceu pela janela como uma lembrança viva. O mar turquesa, o verde das palmeiras, o sol que parecia abraçar cada centímetro de areia. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que ele me viu pela primeira vez. Perdida, vestida de noiva, sozinha. E agora estávamos voltando. Não para esquecer, mas para lembrar porque ainda valia a pena. O carro nos levou direto para o mesmo resort. A recepcionista sorriu, como se nos reconhecesse, talvez reconhecesse. Afinal, histórias como a nossa não passam despercebidas. O quarto era o mesmo. A varanda ainda tinha vista para o mar. O cheiro da brisa era o mesmo salgado, doce e livre. Asher largou as malas e se aproximou. Seu olhar estava mais calmo. Não havia pressa, nem cobrança. Só... presença. Por que aqui? Perguntei sentando na beira da cama. Porque foi o único lugar onde eu realmente escutei você, ele respondeu, parando à minha frente. Onde eu parei de falar de números, contratos e conquistas e comecei a ouvir seu riso, a sentir você de verdade. Abaixei o olhar, as mãos em meu colo. O silêncio entre nós já não era desconfortável, era cheio de significado. Eu tive tanto medo, confessei, de não ser prioridade, de ser só mais um detalhe na sua vida perfeita. Você nunca foi um detalhe. Você é o que dá sentido ao resto. Ele se ajoelhou diante de mim, segurou meu rosto com as duas mãos e beijou minha barriga, ainda discreta, mas viva. Eu quero recomeçar. Aqui. Com você, com ele, ou ela. Sem contrato, sem pressa. Só nós. Capítulo 6. A trilha do silêncio Harper. O caminho era estreito e irregular, como se a floresta tivesse crescido tentando esconder aquela trilha de propósito. Ramos roçavam meus braços. O solo escorregadio sob as sandálias fazia meus passos incertos. Mas eu continuei. Ele estava logo atrás. Não dizia nada. E isso, naquele momento, era tudo ambiente, o que eu precisava. Asher me seguia em silêncio, como se soubesse que qualquer palavra apressada poderia estragar o que o silêncio tentava curar. O calor era úmido, envolvente. A mistura de verde denso com rochas vulcânicas criava um contraste quase selvagem. A cada passo, um novo som. O farfalhar das folhas, o estalo de algum galho seco, o canto abafado de um pássaro escondido e o vento. O vento levava consigo o cheiro do mar, de sal e de tempo. Me virei uma vez, só para confirmar se ele ainda estava ali. E estava, firme, com a camisa parcialmente aberta no peito, a pele dourada pelo sol, as mãos nos bolsos da bermuda, o olhar fixo em mim. Não como quem vigia, mas como quem protege. Tem certeza que quer continuar? Ele perguntou, a voz grave, arranhada de areia e vento. Tenho. Eu quero ver o fim. Ele assentiu e se aproximou a mim um pouco mais.
caminhando ao meu lado agora. A mão dele roçou a minha. Eu não recuei. Subimos um trecho mais íngreme e, por fim, o som das ondas ficou mais alto. O topo do mirante. Paramos. O mar se estendia à frente como um espelho turquesa quebrado em 1000 pedaços de luz. As pedras negras sob nossos pés ainda guardavam o calor do dia anterior. A brisa soprava forte ali, e meus cabelos dançaram ao redor do rosto. Ele se posicionou atrás de mim. Eu senti a presença, o calor, a segurança. As mãos dele pousaram em meus ombros, firmes, grandes, e ainda assim, suaves. Sabe o que dizem por aqui? Ele perguntou perto do meu ouvido com a voz baixa. O quê? Existe uma lenda antiga sobre Pele, a deusa do fogo e dos vulcões. Dizem que ela se apaixonou por um mortal que a viu dançar à beira da lava. Ele não sabia quem ela era. Só viu uma mulher ardendo por dentro. E se encantou. Me virei um pouco, olhando para ele. O que aconteceu? Os olhos dele estavam fixos no horizonte. O maxilar trincado. A expressão contida, mas intensa. Ele a amou. Com tudo o que tinha. Mas era um amor impossível. Quando descobriu quem ela era, já era tarde demais. Pele, furiosa por não poder ter um final com ele, destruiu a vila dele inteira com lava e fogo. Mas não o matou. Condenou ele a vagar pelas ilhas, com o peito queimando por dentro. O desejo de tê-la, a dor de não poder tocá-la de novo. Me arrepiei, não pelo vento, mas pela forma como ele me olhava agora. Às vezes eu acho que sou esse cara, ele murmurou. E você é meu vulcão. Me queima por dentro, mesmo quando não diz uma palavra. Segurei o ar por um instante. O silêncio voltou entre nós. Mas não era mais o mesmo. Ele se aproximou mais, até que pude sentir o corpo dele atrás do meu. Quente, sólido, vivo. Harper. A voz saiu mais baixa dessa vez. Eu não quero viver com saudade do que a gente foi. Quero descobrir quem a gente ainda pode ser. Fechei os olhos. O vento bateu forte, e pela primeira vez em muito tempo, deixei as lágrimas virem. Não porque doía. Mas porque ali, naquele lugar selvagem e sagrado com o mar gritando aos nossos pés e o passado queimando atrás de nós, eu soube. Talvez ainda desse pra amar sem medo. Talvez, com ele, eu pudesse ser fogo, e não cinzas. Descemos a trilha em silêncio, mas dessa vez, o silêncio entre nós não doía. Ele era cheio, quente, como se cada passo carregasse algo que ainda não tínhamos coragem de dizer em voz alta. A suíte era ampla, silenciosa, envolta por vidro e luz suave. O som das ondas se misturava ao zumbido baixo do ventilador de teto. O ar tinha um cheiro leve de flores brancas e mar, como se o resort inteiro tivesse sido construído apenas para que a gente pudesse respirar melhor. Eu deixei minhas sandálias na entrada e fui direto ao banheiro. Molhei o rosto, tentando afastar a lembrança da trilha. Mas ela não saía. O toque dele, a lenda, a forma como ele disse que eu era fogo. E o jeito como meu corpo respondeu àquilo. Escutei a porta se fechando atrás de mim. Ele estava aí, ali. Asher. Alto, firme, suado do calor da floresta e do peso da nossa história. O reflexo no espelho mostrava os olhos dele em mim, famintos. Sim, mas também feridos. Como se estivessem há dias pedindo para voltar para casa e só agora tivessem encontrado o caminho. Você sempre se esconde aqui, ele disse. A voz baixa, rouca, arrastada como seda no chão de pedra. Eu não me escondo. Só respiro. Posso respirar com você? Fechei os olhos. Senti quando ele se aproximou. O calor do corpo dele irradiava como o sol da tarde invadindo o vidro fumê. Minhas mãos se apoiaram na pia de pedra vulcânica e a pulseira de concha no meu pulso deslizou com um som suave. Ele encostou atrás de mim. Não tocou de imediato. Só ficou ali. Presente. Eu tô tentando me segurar. Ele sussurrou próximo ao meu pescoço. Mas você não facilita. Me virei. Devagar. O peito dele subia e descia sob a camisa fina colada pela umidade do dia. A mandíbula tensa.
Os olhos escuros, quase negros. Ele estava à beira. E eu também. Eu tô cansada de fugir. Asher, confessei, a respiração presa. Cansada de esperar você aparecer. Cansada de lutar sozinha. Ele ergueu meu queixo com 2 dedos. Aquele toque firme. Inquestionável. Então não espera mais. Me puxa. Me prende. Me rasga por dentro se precisar. Mas me deixa voltar. Minhas mãos buscaram o rosto dele. A barba por fazer raspou meus dedos como areia morna. Eu beijei. Primeiro os lábios, depois o queixo, depois o peito. E ele gemeu baixo, como quem volta a respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Me pegou no colo. As janelas estavam abertas e a brisa invadia o quarto com cheiro de mar e flores. Deitou-me na cama do resort como se fosse altar. As cortinas esvoaçavam, o mundo lá fora continuava girando. Mas aqui dentro, só existíamos nós 2. Ele beijou minha barriga, murmurou promessas contra minha pele. E naquela cama grande demais, sob lençóis brancos e luz dourada, nossos corpos se encontraram de novo. Com pressa, com pausa, com gratidão, com fúria. Não foi intimidade. Foi reencontro. Foi redescobrir que, mesmo machucados, mesmo quebrados, a gente ainda sabia amar. E pela primeira vez desde que descobri que estava grávida, eu me senti segura. Quando saí da suíte, descalça, e senti a areia entre os dedos dos pés, eu soube. Asher tinha preparado aquilo para mim. A mesa baixa, rústica, cercada por almofadas, com uma toalha de linho branco e pratos de cerâmica delicada. As velas tremeluziam como se o vento brincasse com elas só para criar clima. A praia estava quase vazia, e o céu começava a se tingir em tons de laranja profundo. Elizir estava aí, ali, sentado, sorrindo, camisa branca de linho aberta no colarinho, as mangas dobradas, os pés também nus, afundando na areia quente do fim de tarde, e o olhar. Aquele olhar que me despia antes mesmo de me tocar. Isso tudo é para mim? Perguntei, tentando não sorrir. Mas falhei. Não, ele respondeu sério por 2 segundos. É para nós. Depois de tudo, acho que a gente merecia um pôr do sol só nós. Sentei ao lado dele, os joelhos quase encostando, as velas dançando entre nós 2 chamas pequenas e cheias de intenção. A comida foi chegando aos poucos, saladas frescas, frutos do mar com aquele tempero que deixava a boca aquecida no primeiro segundo e levemente adormecida no seguinte. Frutas cortadas em formas estranhas, mas doces o suficiente para me fazer suspirar a cada mordida. Eu ri. Pela primeira vez em dias, eu ri de verdade. Asher deixou cair o garfo, colocou a mão no peito e fez uma cara séria, dramática, como se estivesse prestes a fazer um brinde solene. A mulher que me salvou de mim mesmo declarou levantando a taça. E que ainda pode te afogar no mar se me fizer chorar de novo, acrescentei, erguendo a minha com um sorriso malicioso. Aceito o risco. As taças se encostaram com um som suave. A bebida era leve, com sabor adocicado e ácido, como se o próprio Havaí tivesse sido engarrafado. A sobremesa chegou pouco depois, uma combinação de creme gelado, frutas amarelas e algo crocante por cima que estalava na boca. Dei uma colherada, fechei os olhos e gemi baixo. Isso é indecente, murmurei, lambendo os lábios sem pensar. Quando abri os olhos, ele estava me olhando. Firme, focado. Quase como se aquela colher tivesse sido um convite para algo que ainda não tinha terminado. Você tem ideia do que faz comigo, Harper? Tenho, mas gosto de fingir que não. Ele se aproximou, os joelhos agora tocando os meus. As mãos dele deslizaram pelas minhas pernas devagar, subindo só o suficiente para fazer meu corpo inteiro prestar atenção.
Eu faria isso 1000 vezes, só pra ver você sorrir assim. E eu? Respirei fundo. Eu queria parar de sentir que estou sempre te perdendo. Então para. Eu tô aqui. E dessa vez, eu não vou a lugar nenhum. Me inclinei. Encostei minha testa na dele. O som das ondas parecia compassar com nossos corações. Ainda é você, sussurrei. Sempre foi você, ele respondeu. E ali, no meio da areia, entre velas, comida boa e céu em chamas, percebi que, mesmo que o mundo desmoronasse, mesmo que tudo mudasse outra vez, enquanto ele me olhasse assim, enquanto nossos corpos lembrassem como se tocar, enquanto nossas almas ainda soubessem o caminho de volta, nós ainda teríamos chance. Porque o amor, quando é de verdade, não some. Ele espera e volta. Capítulo 7. Antes do mundo acordar. Asher. Acordei com ela resmungando. A voz saiu abafada debaixo do lençol, como se estivesse brigando com o travesseiro ou com o mundo. Harper? Sussurrei, ainda meio grogue. Um gemido foi a resposta. Você tá bem? Estou. Só se o mundo parar de girar, ela murmurou com a voz arrastada. Ou se alguém me trouxer um pão com manteiga e um suco de abacaxi em 5 minutos. Sorri. A Harper grávida tinha um humor peculiar. E exigências precisas. Levantei devagar, ajeitei o lençol sobre ela e fui até o telefone do resort. Bom dia, disse a atendente. Preciso de um suco de abacaxi com cara de pedido de desculpas. E um pão com manteiga que salve um relacionamento. Urgente. Do outro lado da linha, uma risadinha abafada. Compreendido, Sr. McAllister. Vamos providenciar. Voltei para a cama. Ela estava de olhos fechados, o rosto colado ao travesseiro, a bochecha levemente marcada, o cabelo bagunçado. Linda. Desarmada. Minha. Sentei na beira do colchão e tracei círculos lentos com os dedos nas costas dela. Sabia que eu te amo até quando você ameaça destruir o planeta por causa de carboidrato? Cala aí. Cala a boca. E que você é a mulher mais linda com cara de sono e voz de ogra que eu já conheci. Asher. E que mesmo reclamando, eu acordaria todos os dias da minha vida para ouvir você pedir pão. Ela riu. Baixinho. Virou de lado. O rosto ainda meio amassado. Você é insuportável de manhã. E ainda assim, irresistível. Ela ergueu a sobrancelha. Só porque eu não tenho forças para te bater agora. Aproveita. É sua única chance de me vencer. Um toque na porta interrompeu a troca de farpas. O café. Levantei e abri. O garçom entrou com uma bandeja que parecia a saída de um comercial. Frutas coloridas, pão quentinho, o suco e uma flor enfeitando o guardanapo. Sr. McAllister, disse o rapaz, entregando tudo com um sorriso contido. Deseja mais alguma coisa? Um tranquilizante natural, se tiver, brinquei. Grávida de humor variável. Vou providenciar chá de gengibre extra. Ajuda nos enjoos. E nos maridos. Harper gargalhou da cama. Eu também. Fechei a porta e levei a bandeja até ela, com toda a cerimônia de um garçom de 5 estrelas. Sua Majestade. Finalmente. Ela bebeu o suco devagar, com os olhos fechados, como se aquilo fosse um milagre líquido. Depois pegou o pão e mordeu como quem reencontra a fé. Isso é melhor que sexo, ela murmurou. Isso é ciúmes que eu tô sentindo? Isso é fome, Asher. E amor. Ela parou, me olhou, com aquele olhar que sempre me desmonta.
Isso é amor também. E ali, na cama bagunçada, com pão nas mãos e suco no copo, eu percebi. Às vezes, o paraíso não é uma vista de milhões de dólares. É a mulher certa, num quarto de resort, com desejo por manteiga e sorriso no canto da boca. E se eu tiver isso todos os dias? Eu já venci. Depois do café da manhã mais dramático e divertido da semana, com direito a pão com manteiga sendo tratado como obra divina. Harper tomou banho, amarrou os cabelos num coque bagunçado e saiu do banheiro já com um vestido leve, solto, de alça fina, que dançava com cada passo. "Pra onde vamos?" ela perguntou, ainda enxugando os braços. Surpresa. Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. Tem peixe envolvido? Talvez. Você é ousado, McAllister. Sorrindo, entrelacei meus dedos aos dela e saímos. O carro do resort já nos esperava para uma curta viagem até o Kaka'ako Farmers Market, em Honolulu. Chegando lá, ela soltou um "uau" baixinho, e eu soube que tinha feito a escolha certa. Era como entrar num mundo paralelo, só que vibrante, tropical, cheio de cor e cheiro de coisa viva. O som dos músicos de rua preenchia o ar, ritmado, quente, como se o chão tivesse pulsando. O aroma de flores recém-colhidas, especiarias picantes e peixe grelhado se misturava no vento, deixando o ar quase mastigável. Harper me largou sem nem perceber. "Asher, olha isso?" Ela correu até uma barraca coberta por tecidos coloridos, sarongs e vestidos pintados à mão. Passou os dedos sobre um tecido vermelho com flores amarelas, os olhos acesos. "Você vai querer todos, não vai?" perguntei, chegando perto. "Não. Talvez. Simulation." "Compra. Você está grávida. Seu desejo é ordem." Ela deu uma risada e me empurrou levemente pelo peito. "Isso funciona só com comida, não com vestidos." "Ainda assim, funciona comigo." Ela revirou os olhos e seguiu andando, encantada. Eu a segui. Não por obrigação, mas porque não existe lugar melhor no mundo do que atrás dela, quando ela está assim leve, espontânea, curiosa. Numa barraca de flores, ela cheirou uma plumeria branca e sorriu como se fosse a primeira flor da vida. Em outra, experimentou colares de sementes que uma senhora havaiana oferecia e agradeceu em havaiano com um sotaque desastroso que arrancou gargalhadas da vendedora. "Você parece feliz", comentei, quando ela parou para beber um suco de fruta que eu nem sabia pronunciar. Ela fechou os olhos ao tomar o primeiro gole. O líquido colorido escorreu pelo canto da boca. Ela o limpou devagar com a língua. Meu corpo inteiro respondeu. "Asher?" disse ela, abrindo os olhos e me pegando encarando. Você estava me olhando como se eu fosse... comida." "Você tá bebendo um suco sensual, Harper. Não é minha culpa." Ela riu. E eu juro por tudo que tenho que aquele som vale mais que qualquer contrato que já assinei. "Obrigada por hoje", ela disse, mais séria agora. Eu não me lembrava mais como era me sentir assim, leve. Toquei sua cintura, puxando-a de leve para perto de mim. "Quero que você se sinta assim todos os dias. Nem sempre vai dar, né? Então eu faço dar." Ela me olhou por um tempo longo, como se buscasse certeza nos meus olhos. E eu deixei. Ela podia vasculhar tudo ali, porque pela primeira vez... Eu não estava prometendo um império. Estava prometendo presença. Bem falei, entrelaçando nossos dedos de novo. "Ainda quero te mostrar a barraca dos doces havaianos.
E depois, quem sabe a gente não volta pro resort e testa se aquele vestido novo combina com o fim da tarde. Ela riu, jogou o cabelo pro lado e se deixou guiar. E ali, entre músicas que eu não conhecia e vendedores com olhos gentis, eu soube. Harper estava voltando. Não só pra mim, mas pra ela mesma. E eu estava disposto a reaprender tudo com ela, desde o início. Voltamos do mercado ainda rindo de uma piada sobre Harper ter chamado o peixe seco da barraca de carne de mar. Ela negou até o fim. Eu jurei que tinha escutado certo. Ainda estou convencido disso. No resort, enquanto o sol se despedia tingindo o céu de laranja queimado, pedi ao concierge que preparasse o ofurô da varanda da nossa suíte. Água quente, pétalas, essência de hibisco. Tudo o que pudesse aliviar a tensão do dia e do que ainda estava por vir. Harper saiu do banheiro enrolada numa toalha clara, os ombros úmidos e os cabelos presos no alto da cabeça. A luz dourada realçava a pele dela como se o próprio Havaí a tivesse pintado à mão. Você fez isso? Ela perguntou ao ver o vapor subindo na varanda, com vista direta para o mar. Fiz. E sim, você pode reclamar depois se achar brega. Não é brega. É? Perfeito. Ela deslizou até mim e me abraçou por trás. O queixo apoiado no meu ombro, a barriga agora ligeiramente mais visível, como um segredo bonito que estava crescendo diante dos meus olhos. Entramos na água devagar. O calor envolveu nossos corpos como um cobertor líquido, relaxando músculos e silêncios. Ela encostou as costas no meu peito e eu envolvi seus ombros com os braços. O céu já estava pintado de azul escuro e algumas estrelas tímidas surgiam no horizonte. Por alguns minutos dissemos nada. E depois, tudo. Você tem medo? Ela perguntou, a voz baixa, quase levada pelo som da água se mexendo. Simulation. De quê? De não saber ser pai. De errar com você, com ele ou ela. De repetir padrões que eu nem percebo que carrego. Ela virou o rosto, encostando o nariz na curva do meu pescoço. Você nunca vai estar sozinho nisso. Nem você, falei, segurando a mão dela sobre uma água. Eu não sou perfeito, Harper, mas eu sou seu. Ela ficou em silêncio por um momento, depois soltou um suspiro longo, daqueles que limpam por dentro. Você acha que vai ser menino ou menina? Menina, respondi sem hesitar. Por quê? Porque o universo gosta de me colocar diante de mulheres que me desmontam. Ela gargalhou, o corpo tremendo contra o meu. E você acha que vai conseguir dizer não pra ela? Nem pra ela, nem pra você. Ela encostou o rosto no meu, os olhos fechados, os lábios úmidos, tão perto. O vapor da água nos cercava como neblina morna, escondendo o mundo do lado de fora. Obrigada por hoje, ela sussurrou. Obrigado por ficar. Capítulo 8. Pra você, que ainda não conheço. Narrado por Harper. Acordei antes do sol. A brisa que passava pelas frestas da varanda ainda trazia o cheiro do mar e da noite passada. O quarto estava silencioso. Asher dormia pesado, com um braço jogado sobre meu travesseiro, o peito subindo e descendo em ritmo lento. A cena era tão bonita que me deu vontade de chorar. Sentei devagar na poltrona perto da janela e peguei o bloco de papel do resort. Um lápis de escrever, nada demais. E comecei. Oi, pequeno. Ou pequena. Ainda não sabemos. Na verdade, não sabemos quase nada. Só que você já mudou tudo. Escrevi por minutos.
Frases soltas, rasuradas. Falei sobre o medo, sobre a culpa que ainda me rondava. Mas falei também do amor, esse sentimento que eu achava que conhecia, até descobrir você. Estava terminando a carta quando senti aquela dor estranha, um aperto abaixo da barriga. Leve, depois mais forte. A respiração falhou. Chamei por Asher, mas minha voz saiu baixa. Levantei devagar. Fui até o banheiro. Senti náusea, tontura. Um calor repentino tomou conta do meu corpo. Harper? Ele apareceu na porta, os olhos ainda confusos, o cabelo bagunçado. O que foi? O que tá acontecendo? Acho que tem algo errado. O rosto dele mudou no mesmo segundo. Em menos de 5 minutos, ele já tinha me vestido, calçado, colocado no carro e ligado para a recepção pedindo ajuda médica. Aquele homem, antes todo controle e estratégia, agora era só pressa e instinto. Fomos parar numa clínica pequena, mas linda, com vista para as montanhas. O médico foi atencioso. A enfermeira me chamou pelo nome com um sorriso que quase doeu. Deitei na maca. Fria. Asher segurava minha mão com tanta força que minha pele quase cedeu. Vai ficar tudo bem, ele repetia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E então, veio a imagem. Na tela do ultrassom, entre borrões e pulsos de luz, apareceu um pequeno ser, um coração batendo como asas, rápido, forte. O som preencheu a sala. Eu chorei antes de perceber. Asher limpou as lágrimas com os dedos, mas ele também chorava. Isso é... Tentei dizer. Nosso bebê, ele sussurrou, com a voz embargada. A médica sorriu. Saudável. Coração perfeito. Está tudo bem, mamãe. O enjoo, o desconforto, tudo é normal. Normal. Aquela palavra nunca soou tão bonita. De volta ao resort, com o exame impresso nas mãos e o corpo ainda trêmulo, sentei na varanda e continuei a carta. Eu não sei se vou ser perfeita, mas eu prometo ser inteira. Por você, com ele, porque agora somos 3. E você, mesmo tão pequeno, já me tornou mais forte do que eu jamais fui. Capítulo final. O lugar onde tudo começa. Harper. A trilha parecia mais curta agora. Talvez porque eu estivesse mais leve por dentro. Ou talvez porque ele segurava minha mão com firmeza, e era isso que tornava tudo mais simples. Subimos devagar. O som do mar nos guiando. O calor úmido abraçando nossa pele. Os pássaros chamando ao longe, como se sussurrassem boas-vindas. Era o mesmo lugar. O mirante escondido entre pedras vulcânicas e vegetação selvagem. O mesmo onde ele me chamou de vulcão. Onde eu quase explodi. E agora, tudo era calma. Estendemos a canga sobre a pedra quente. Sentei primeiro, depois me encostei nele, que veio por trás, me abraçando como se o mundo fosse acabar ali e estivesse tudo bem. Tirei o papel dobrado da bolsa. A carta. Minhas mãos tremiam um pouco, mas a voz não. Posso ler para você? Sempre. Respirei fundo. O cheiro do sal e da terra molhada da tarde anterior ainda estava ali. E então comecei. Oi, pequeno. Ou pequena. Ainda não sabemos. Na verdade, não sabemos quase nada. Só que você já mudou tudo. Ele ouvia em silêncio, o queixo encostado no meu ombro, o coração dele batendo contra minhas costas. Calmo, certo. Falei dos medos, das noites que chorei sem saber se estava pronta. Falei sobre como o amor às vezes cansa, mas quando é real ele também cura. E então, no fim, li a última frase. E se um dia você quiser saber como tudo começou,
Basta olhar para o mar, porque foi aqui, onde o mundo parece maior, que a gente aprendeu a ser pequeno para caber um no outro. Guardei o papel. Virei um pouco o rosto. Asher estava com os olhos marejados. Sem dizer nada, ele se inclinou e beijou minha barriga. Com reverência, com amor, com uma ternura que não cabia no corpo enorme dele. Depois me olhou. Não importa o que venha depois. Agora eu sei quem eu sou. Quem? Perguntei com um sorriso tímido. Seu lar e o lar do nosso filho. Fechei os olhos e, pela primeira vez, não tive medo. O sol se despedia lá atrás do mar, tingindo o mundo de laranja e ouro. O vento passava devagar. A vida acontecia em silêncio. E então pensei talvez até tenha sussurrado. O amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. E agora, ele é. Se você chegou até aqui, quero te agradecer. Obrigada por ouvir a nossa história cheia de reviravoltas, silêncios profundos, palavras não ditas e beijos que diziam tudo. Obrigada por caminhar conosco pelas curvas do amor maduro, pelas dores que só os que tentam de verdade conhecem, e pelas escolhas que só fazem sentido quando são feitas com o coração inteiro.